Então vamos para a nossa aula de Pentateuco. Pentateuco, capítulo 1 do nosso livro. Vamos lá, vão acompanhando aí na apostila de vocês e vão grifando as partes importantes que eu irei estar apresentando para vocês, ok, queridos? Vamos lá então para o início da nossa aula. Capítulo 1, o Pentateuco. Vamos ver o que fala o capítulo 1 a respeito de Pentateuco. Introdução. Penta significa 5 e teucos, volumes ou livros. Então, Pentateuco significa 5 volumes ou 5 livros, também conhecido como Torá. Para os judeus são os livros mais importantes, pois evidencia o desejo de Deus em restaurar a comunhão com o homem. Esses 5 primeiros livros da nossa Bíblia tem uma evidência ali de apresentação de Deus para com o homem e o que Deus deseja ali então para com a gente, conceituando então o Pentateuco. O Pentateuco é assim designado pela derivação de duas palavras gregas, Torá ou lei. Segue abaixo os livros que formam o nosso Pentateuco e o que fala cada um. Então a gente vai ver o que significa o nome, e o que fala um pouco a respeito do livro. Vamos ver o primeiro, Gênesis, em hebraico, Bereshit, assunto, história. Êxodo, em hebraico, Shemot, assunto, legislação. Levítico, em hebraico, Vaikra ou Vaikra, assunto, santificação. Números, em hebraico, Bamidbar. E o que fala esse livro? Jornada no deserto. E Deuteronômio, em hebraico, Devarim. Assunto, discursos. Este livro também são chamados pelos judeus de os 5 quintos da lei. São os livros ali de legislação que é considerado ali pelos judeus. Vamos prosseguir aqui na nossa aula. Tema. Qual é o tema tratado e proposto pelo Pentateuco? O propósito do Pentateuco é recontar a graça de Deus ao transformar Israel em uma nação e ao dar a ela a sua lei. Então Deus escreveu a lei, e entregou para o povo israelita, para os hebreus. O que os livros mais têm em comum é a conquista de uma terra prometida por Deus para que eles possam habitar. Então a gente vai ver no decorrer dos 5 livros, este algo em comum, que desde a criação até a escravidão no Egito, sempre essa foi a promessa de Deus de dar algo para o seu povo. Ok, queridos? Você vai grifando aí no livro, na apostila, esses assuntos aqui que estou grifando para vocês. O Pentateuco tem uma origem, e é conhecido como os livros de Moisés, ou podemos simplificar chamando de livros sobre Moisés. Mas há muitas teorias sobre isso. Alguns teólogos acreditam que outra pessoa escreveu o Pentateuco, pois seria impossível alguém escrever a respeito da sua própria morte. Mas vejamos abaixo algumas referências que falam que foi o próprio Moisés que escreveu os livros. Então eu separei estes versículos que depois você pode estar estudando aí eles, Êxodo capítulo 24, verso 4, Números 33, verso 2, Deuteronômio
capítulo 31, verso 9 e 22. Você pode ler estes em outro momento, o que você achar melhor, para ver que é verdade, né? Que foi o próprio Moisés que o escreveu, mas também uma parte também foi escrito por Josué, assim diz alguns teólogos também a respeito disso, ok? E aqui tem uma tabelinha, né, de comparativos do livro, né, do que fala aí o nosso Pentateuco, né? Vamos ver então o que fala o primeiro livro, né? Tem o tema e o seu propósito. Gênesis. O que nós encontramos no livro de Gênesis? Ali o tema central, a criação. Informa sobre as origens de todas as coisas e sobre os fundamentos das grandes doutrinas da Bíblia. Então ali a gente vai ver, né, o surgimento da terra, o surgimento do homem, da mulher, a primeira família, o primeiro homicídio, e dentre outras coisas que a gente vai ver dentro do livro de Gênesis. O livro de Êxodo trata da redenção, descreve a trama que envolve a libertação da escravidão no Egito e apresenta os evidentes atributos de Deus naquele momento, né? Então, ali o livro de Êxodo vai mostrar, né, como o povo chegou ali no Egito, por que estavam ali e como saíram da terra da escravidão ali, né? Levíticos. Qual é o tema de Levíticos? Santificação. Apresenta normas para o trabalho sacerdotal dos ministros da antiga aliança. Então ali você vai ver, quando você é um livro muito maravilhoso, que mostra para a gente as normas de trabalhar na igreja, né? É um livro assim praticamente para liderança. É um livro muito antigo, mas feito para líderes, né? Números. Trata o tema da disciplina. Contar sobre os sucessos e insucessos de Israel no deserto e sobre a importância do deserto na experiência da aprendizagem. Esse livro trata-se muito... vai ver que durante a desobediência do homem, ali logo após a saída dele de Israel, do Egito, né, a saída de Israel do Egito, muita gente foi perecendo a caminho e várias gerações iam nascendo posteriormente, né? E assim ia passando de geração em geração uma disciplina assídua e certa e correta. Ok, queridos? Deuteronômio. O que trata o livro de Deuteronômio ali no seu tema geral? Reflexão. Levar a segunda geração a considerar os erros e acertos de seus pais e lembrar-se dos próximos desafios, né? Então, assim... Como uma geração velha já havia passado, estava chegando uma nova, então eles tinham que caminhar certinho para que não viessem então ali perecer também no deserto como seus antepassados. Ok, queridos? Espero que vocês já estejam entendendo sobre a disciplina Pentateuco. Ok? Vamos prosseguir a nossa aula. Então, a gente vai ver agora as dispensações. Dispensações, não é dispersação, tá? Dispensação. O que é isso? Uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é testado com relação à sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, eu coloquei aí na telinha de vocês uma imagem que mostra esse tempo. A Bíblia, ela não mostra e não nos diz claramente o ano, o mês, a data, quanto tempo durou, né? Cada espaço histórico é apresentado
no decorrer desde a sua criação. Então a gente vai ver nos próximos slides, né, o que significa cada uma dessas dispensações, ok? E aqui na nossa aula a gente vai ver só as primeiras 5 dispensações, porque são 7 dispensações. As 2 últimas a gente vai ver, né, lá mais um pouquinho na frente sobre o assunto, ok? Para facilitar a compreensão deste tema, as dispensações foram divididas em 7 etapas. E como eu disse para vocês, né, as 2 últimas a gente vai ver depois. Como você está vendo na telinha pequeno, aí o gráficozinho, você pode estar olhando depois na internet, você coloca lá no Google, né, sobre as 7 dispensações e você vai ver graficamente, né, como aconteceu e como ocorreu esses tempos, né? A gente vai ver aí a primeira dispensação, que é a inocência, que vai da criação até a queda do homem. A segunda dispensação é a consciência, que vai desde a queda do homem até Noé. A terceira dispensação é o governo humano, que vai de Noé até Abraão. A quarta dispensação é a promessa, que vai de Abraão até Moisés. A quinta dispensação é da lei, que vai de Moisés até Cristo. E vem a sexta dispensação, que é a graça, que vai desde a morte de Cristo até a segunda vinda. E a sétima dispensação é o reino, que é o reino milenar de Cristo na Terra. O 6 e o 7 a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente depois, ok? Nós vamos ver agora só as 5 primeiras. Vamos prosseguindo então a nossa apresentação. Primeira dispensação, a inocência. Por que chamada de inocência? É chamada por alguns autores como a dispensação do Éden. Esta era a era da inocência, porque o homem foi criado nesse estado e foi colocado no paraíso. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. Todos nós sabemos que foram reprovados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, deu um sinal de sua graça e prometeu um redentor. Tá? Então, aqui eles viviam num período assim tranquilo, né? Como se nada tivesse acontecendo, e era maravilhoso, né? Sem preocupação, sem nada, né? Vamos prosseguindo a nossa aula. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. O que aconteceu nessa dispensação? Essa dispensação inicia-se após a expulsão do Jardim do Éden e se completa no dilúvio. Nessa etapa, nascem 2 filhos do casal, Caim e Abel. Acontece também o primeiro homicídio. Que tristeza, né? Deus concede a Eva outro filho, 7, e em substituição a Abel. A partir deste momento, houve então a multiplicação na terra. A gente vê no início aqui que Adão e Eva só tem macho, né? As mulheres nascem depois, tá bom? Como eu falei, né, anteriormente, a Bíblia não menciona quanto tempo durou, né? Em que ano aconteceu, que mês aconteceu, a data e tal, né? Continuando. Com o crescimento da iniquidade, levou Deus a procurar um homem fiel e justo, que então aparece aqui Noé, né? Eu estou aqui só fazendo só fiz só um resumo, né, da dispensação, que aí na apostila tem melhor para você estudar, ok, queridos? A nossa terceira dispensação é o governo humano. É o tempo de responsabilidade do ser humano. Esta era teve seu início no dilúvio e a conclusão na dispensação da Torre de Babel. Noé permaneceu na arca até Deus autorizar sua saída. Deus estabeleceu uma aliança com Noé e, como sinal de garantia de cumprimento, colocou o arco-íris no céu.
os filhos de Noé não repovoaram a terra, cometeram desobediência. Por que, queridos, aconteceu isso? Porque logo após o dilúvio, eles ficaram novamente com medo de acontecer de novo. Então eles escolheram um determinado local e começaram a construir uma grande torre. E Deus, vendo aquilo ali, ele não se agradou, então confundiu então ali a língua de todos. E só logo a essa confusão de línguas, o povo começou a se espalhar então pelo mundo. A quarta dispensação é as promessas. Esta dispensação inicia-se com o chamado de Abraão e conclui-se na escravidão no Egito. Este período é chamado de o tempo dos patriarcas. Deus escolhe Abrão, a quem ordena que saia de sua terra, e Deus fez uma aliança com ele. Então Deus prometeu a Abrão que dele vinha um filho da promessa, do filho da promessa nasceria de um outro filho, então, uma grande nação, que de seus filhos sairia um grande povo, e deste povo um rei. Deus colocou José em um alto posto, e no Egito nasce um menino separado por Deus para uma obra diferente. Que obra era essa? Libertar o povo da escravidão. Então você vendo aí historicamente, que esses tempos eram um tempo muito longo um para o outro, mas cada um teve um impacto aí bem grande na vida do homem, A quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Deus havia levantado um homem para libertar o povo. E quem é esse homem? Moisés. Entretanto, ele precisava passar por um treinamento vindo do próprio Deus. Apesar dele ser hebreu, ele foi resgatado do rio Nilo quando criança e criado pela filha de Faraó. Aprendeu a ler e escrever como qualquer egípcio, porém foi educado no palácio de Faraó. Então Deus ali instruiu Moisés então a tornar-se um grande líder, um grande legislador do povo israelita. Amém, queridos? Então você viu aí que a gente lendo a Bíblia, a gente imagina que cada tempo foi tempo curto, mas não. Teve alguns que foram curtos, mas outros bem longos para poder acontecer, E vamos ver agora sobre as alianças. O que é aliança? Muitos creem que a aliança é um anel, um anelzinho ali, que você coloca no dedo logo após o casamento, Mas uma aliança, aqui na nossa aula, é determinada pelo termo hebraico berit ou berit kará, que significa fazer uma aliança. A aliança é um acordo entre duas pessoas ou mais, em que 4 elementos estão presentes. E quais são esses elementos? As partes, as condições, os elementos e as garantias. E nós vamos ver aqui quais foram essas alianças feitas. Vamos ver a nossa primeira aliança. A primeira aliança é a noética. Por que noética? Porque vem de Noé. A primeira aliança mencionada nas Escrituras encontra-se em Gênesis capítulo 6, verso 18. E foi para Noé. Esta aliança é considerada unilateral, porque Deus foi o Criador e executor, não pedindo nada em troca. Não pediu um compromisso de aceitação ou consentimento da parte de Noé. Então nós vemos ali quando, logo após Noé saiu da arca, ele construiu um altar, agradeceu a Deus e Deus dali propôs uma aliança ali com Noé e sua família. Vamos ver a segunda aliança? A segunda aliança é a abraâmica. Por que abraâmica?
porque de Abraão. Apesar de ser considerada unilateral, esta aliança também ela é bilateral, pois foi realizada entre Deus e Abraão, que você encontra lá em Gênesis capítulo 17, verso 1. Deus revela a sua vontade a Abraão e solicita o sacrifício de Isaque a Abraão em sinal de obediência e fé. A grande garantia desta promessa é o juramento de Deus por si mesmo e por seu grande nome, assim como o derramamento do sangue dos sacrifícios. Então aqui a gente vai ver então ali, né, uma aliança bem forte de Deus para com Abraão. E vamos ver nossa próxima aliança, a aliança mosaica ou do Sinai. Esta aliança abraâmica era simples e direta, né? A mosaica, mesmo sendo direta, era muito mais complexa e empregava a forma contemporânea das alianças, né? Já era algo mais moderno, porque ali já foi entregue algo escrito em tábuas de pedra. As pessoas que fizeram um pacto deveriam estar como mortas e não poderiam mudar de ideia e alterá-lo. O sangue dos animais substitutivos era aspergido na cerimônia de confirmação da aliança para representar as partes que estavam mortas. Então, ali, nesta aliança aqui, se você fez um pacto, você tinha que cumprir até o final e não podia voltar com este pacto. Amém, queridos? Então, esta foi só apenas uma introdução do que nós vamos ver na nossa aula de Pentateuco e até a próxima aula. Amém? Tchau!